Estamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, e nós dissemos na aula passada que o apóstolo, no início desse versículo 7, ele fala sobre o evangelho diferente que os gálatas estavam recebendo lá na Galácia. No início do versículo 7, ele diz assim: o qual não é outro, ou seja, não é outro evangelho do mesmo tipo que eu preguei. E aí continua: senão que há alguns que vos perturbam. E eu considerei na aula passada que essa não me parece uma boa tradução, porque ele dá início à frase seguinte com uma conjunção adversativa, senão. Conjunções adversativas, normalmente, o que elas fazem? Elas introduzem uma ideia diferente, oposta ao que foi dito anteriormente. Então, se o apóstolo disse, não é outro evangelho do mesmo tipo que preguei, como é que, seguindo a frase, ele vai dizer, porém, há alguns que vos perturbam? Ora, se o evangelho que está sendo pregado é um evangelho diferente, não é o mesmo evangelho que Paulo pregou, então é de se esperar, ou seria de se esperar, que o apóstolo continuasse a frase com uma explicação. É um evangelho diferente, porque há alguns que perturbam vocês, estão perturbando vocês, querem perverter o evangelho de Cristo. Não é compreensível uma conjunção adversativa aqui. Por isso eu resolvi separar outras versões, outras traduções da Bíblia e trazer para fazermos uma comparação. Professor, qual é a diferença de versão e tradução? Olha, na prática, nós temos considerado como termos sinônimos. A versão de Almeida, a tradução de Almeida, tanto faz. Nós temos considerado como expressões, como termos sinônimos. Então, quais são as versões que eu trouxe para nós fazermos uma comparação e verificarmos se há uma tradução à nossa disposição aqui no Brasil que traga uma compreensão melhor, uma clareza melhor para esse versículo 7. Vamos lá. A primeira versão que eu queria analisar aqui é a versão Almeida Revista e Corrigida, porque a atualizada eu já estou descartando, a Almeida atualizada, visto que esse senão, pelo menos para mim, não ficou bem ali. Mas note que a Almeida Revista e Corrigida, ela comete o mesmo deslize, só que em vez de usar a conjunção adversativa senão, ela usa a conjunção adversativa mais, o qual não é outro, mas, ou seja, o qual não é outro evangelho do mesmo tipo que eu preguei, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Novamente, se aqui ele está criticando, dizendo que estavam pregando um outro evangelho e não o evangelho verdadeiro, essa conjunção adversativa mais, ela não cai bem aqui, porque ela deveria introduzir uma oração que fosse oposta à ideia que foi trazida aqui, em primeiro lugar. Só que se ele fala que há perturbadores, há hereges pregando, então caberia melhor uma conjunção explicativa. Por exemplo, um evangelho falso está sendo pregado porque há alguns hereges que estão pregando esse evangelho, mas ele usa aqui a conjunção adversativa mais. Então, no final das contas, comete o mesmo deslize que a Almeida Revista Atualizada. Professor, mas o que está no original grego? O que nós temos lá para ver se isso foi um erro das traduções e das versões ou foi alguma coisa lá no original, algum problema lá no original? Bom, olhando para o texto original grego, ou melhor, para as cópias do texto original, porque como eu falei para vocês, não temos mais nenhum autógrafo, temos manuscritos, né, fiéis a esses autógrafos. Olhando para bons manuscritos, nós temos o seguinte, esse primeiro aqui que eu peguei do Novo Testamento Interlinear Grego-Português da Sociedade Bíblica do Brasil. Quando você olha para essa expressão em grego, eime, ela é traduzida como exceto, ela pode ser traduzida como exceto. Então, você vê que no texto grego também aparece uma conjunção adversativa. Aí você vai falar assim, opa, então a Almeida Revista Atualizada está certa e a Almeida Corrigida está certa também. Calma, vamos lá. Eu peguei uma outra obra aqui, Novo Testamento Interlinear Analítico Grego-Português da editora Cultura Cristã. Aqui na expressão eime, essa obra explica que o ei aqui é se e esse me é não, que corresponde
a conjunção adversativa senão, que é justamente a conjunção usada pela Almeida Revista Atualizada. Então, olhando para o texto grego, a gente pensa, bom, Paulo escreveu isso mesmo. Então, qual o problema das versões Almeida Revista e Corrigida? Qual o problema delas? Se elas colocaram exatamente o que Paulo escreveu lá. O problema é que, como nós não temos aquele domínio do grego que os contemporâneos de Paulo e o próprio Paulo tinham, então é possível que esse texto, do jeito que ele escreveu, para um leitor da época fizesse sentido. Mas para nós, pelo menos de língua portuguesa, deveria haver algum tipo de adaptação aqui. Para quê? Para que essa conjunção adversativa, ela realmente introduzisse uma oração que fosse oposta ao que foi dito antes e mesmo assim não deixasse na gente uma impressão de que houve um erro. Vamos ver se alguma das outras traduções que eu trouxe, se elas conseguiram fazer isso, se elas conseguiram manter, por exemplo, não é, a conjunção adversativa e mesmo assim trouxeram um texto que tem lógica, que faz sentido. Vamos lá. Nova Versão Transformadora, NVT. Olha como é que ela traduziu. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Foi assim que ela traduziu aquela parte que diz, mas que não é outro evangelho do mesmo tipo. Ela traduziu assim, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Veja só que interessante aqui. A Nova Versão Transformadora, ela simplesmente ignorou a conjunção adversativa. Ela também entendeu que não fazia sentido, pelo menos para nós, para uma leitura em português, manter aqui a conjunção adversativa. Então ela ignorou a conjunção adversativa, colocou um ponto e seguiu dizendo, estão sendo perturbados. Quem é que estão sendo perturbados aqui? Os Gálatas. Eu acho que seria melhor a Nova Versão Transformadora ter colocado assim, e vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem, mas não, colocou estão sendo perturbados. Ficou até estranho isso na língua portuguesa. Seria melhor ter colocado aqui um pronome. Vocês, ou pronome de tratamento, vocês estão sendo perturbados. Ficaria melhor aqui. Tudo bem. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Olha como é que ela traduziu. Na verdade, não existe outro evangelho. Isso aqui condiz com aquela tradução de não há outro evangelho, não é outro evangelho parecido com o nosso. Na verdade, não existe outro evangelho. Isso também combina com o versículo anterior, quando a gente pensa que Paulo, ele usou dois termos gregos para enfatizar que o evangelho que os Gálatas haviam recebido não tinha nada a ver com o evangelho que ele pregou. Ele usou aquelas palavras héteros e halos. Héteros quer dizer de tipo diferente, e halos quer dizer do mesmo tipo. Então, Paulo, ele tinha usado o trocadilho para enfatizar que o evangelho recebido pelos Gálatas não tinha nada a ver com o evangelho verdadeiro. E aqui na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, eles consideraram isso, eles colocaram, na verdade, não existe outro evangelho. Foi isso mesmo que Paulo quis dizer. E aí, continuando, eles aproveitaram nessa tradução a conjunção adversativa. Eles colocaram, porém, olha que interessante aqui a tradução. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Olha como é que essa tradução foi feliz aqui. Ela conseguiu manter a conjunção adversativa, e ainda nos deu uma leitura bem lógica daquilo que Paulo quis dizer. Eu até arrisco afirmar que foi exatamente isso que os leitores de língua grega da época lá entenderam, né? Paulo estava dizendo, na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Ou seja, estão apresentando um evangelho, eu falei que não existe. Mas por que eu estou falando assim? Porque tem pessoas que estão apresentando o evangelho como se fosse o evangelho de verdade. E não existe esse evangelho de verdade que eles estão pregando, porque o evangelho de verdade eu já preguei para vocês. Foi aquele lá que eu entreguei a primeira vez para vocês. Vamos continuar. Essa tradução foi muito boa. Por isso que eu até coloquei uma seta considerando como se fosse a melhor tradução dessas que eu trouxe. Mas mesmo assim vamos olhar as outras. A tradução da NBV, Nova Bíblia Viva. Porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que, veja, a Nova Bíblia Viva também ignorou a conjunção adversativa, para vocês perceberem como realmente essa conjunção ela não caiu bem. Eu tenho certeza que na maioria das línguas, dos idiomas do mundo, no caso desse versículo 7 aqui, deve ter havido um esforço muito grande para fazer uma adaptação, porque
A conjunção não caiu bem aqui. A Nova Bíblia Viva também ignora a conjunção e coloca ponto e começa uma outra frase. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao Evangelho de Cristo. É uma tradução também boa, só que a NTLH ainda foi melhor. Vamos para a tradução da Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. Ele diz assim: e vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Eu acho que essa tradução do Eugene, pelo menos nessa primeira parte aqui, ela não tem muito a ver não com o texto grego, porque o apóstolo, ele não destaca que o evangelho pregado pelos perturbadores não tratava de detalhes irrelevantes. Ele não fala nada disso, mas aqui o Peterson colocou. Vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem. Aqui tudo bem, realmente. Paulo fala, é outro evangelho. Completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Aqui eu acho também que o Peterson, de novo, ele extrapolou, porque o apóstolo não diz isso, que é mentira deslavada sobre Deus. Primeiro porque evangelho, ele não trata exatamente sobre a pessoa de Deus. Evangelho trata especificamente sobre salvação. E salvação em Cristo. Então, mentira deslavada sobre Deus ficou uma coisa meio genérica aqui e não há isso no texto grego. Mas continuando, notem que Peterson, ele também ignorou a conjunção adversativa e seguiu. Ele colocou ponto e seguiu. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Então, mais uma tradução que simplesmente omitiu a conjunção adversativa, colocou ponto e começou uma nova oração. Por fim, nós temos aqui a Nova Versão Internacional, NVI. Olha como é que ela trouxe a tradução. Que, na realidade, não é o Evangelho. Ponto. O que ocorre, olha, tá aparecendo até a NBV. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então veja que das traduções que nós temos, não é? As que mantiveram a conjunção adversativa foram as traduções de Almeida, mas não adaptaram o texto para se harmonizar com essa conjunção adversativa, nem a Almeida atualizada, nem a Almeida corrigida. Agora, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ela fez um bom trabalho. Ela manteve a conjunção adversativa, fez uma adaptação aqui na frase anterior para poder se harmonizar com essa conjunção adversativa e fez a ligação com a oração seguinte, de modo que essa oração seguinte realmente ela veio falar uma coisa oposta ao que foi dito antes. Olha como é que ficou. De novo, na verdade não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o Evangelho de Cristo. Então, a tradução que nós vamos adotar para analisar esse versículo vai ser essa tradução aqui, nova tradução na linguagem de hoje. Pois bem, antes de continuar e analisar o versículo 7, eu queria só fazer um destaque sobre essa questão das traduções. Vocês perceberam que elas variam bastante, não é? Por que elas variam bastante? Porque, na verdade, nesse mundo da tradução bíblica, existem 4 tipos de tradução. Eu acho importante destacar e explicar isso antes de esmiuçarmos o versículo 7. Então, na próxima aula, vamos falar especificamente sobre os 4 tipos de tradução da Bíblia. Até lá!